Na noite em que o mundo celebrava o Natal, algo muito diferente estava acontecendo do outro lado do Atlântico. Enquanto famílias se reuniam e igrejas estavam cheias, um destroyer americano, silencioso no Golfo da Guiné, abriu suas escotilhas. Minutos depois, mísseis de cruzeiro Tomahawk cortavam o céu rumo ao coração da África. O alvo não era um estado, nem um exército regular. Era algo muito mais difuso e perigoso. Mas por que os Estados Unidos escolheram justamente o Natal para atacar? E o que realmente está por trás dessa operação? O que se sabe é que, na noite do dia 25 de dezembro, os Estados Unidos executaram um ataque de alta precisão contra alvos ligados ao Estado Islâmico no noroeste da Nigéria. Mas reduzir esse episódio a um simples bombardeio seria um erro. Esse ataque carrega mensagens políticas, militares e simbólicas que vão muito além das explosões em solo africano. Segundo informações oficiais divulgadas pelo Pentágono, mais de uma dúzia de mísseis Tomahawk foram lançados a partir de um navio da Marinha Americana posicionado no Golfo da Guiné. Os mísseis atingiram 2 acampamentos terroristas localizados na região de Sokoto, próxima à fronteira com o Níger, uma área estratégica, marcada por fronteiras porosas e pela crescente presença de grupos jihadistas. Mas a pergunta central permanece: por que agora? E por que a Nigéria? A resposta começa a aparecer quando olhamos para os discursos vindos de Washington. No próprio dia 25, o presidente Donald Trump anunciou publicamente que os ataques haviam sido realizados como resposta direta ao aumento da violência contra populações cristãs na Nigéria. Um ponto que não foi colocado como detalhe, mas como justificativa central da ação militar. Nos bastidores da política americana, a pressão vinha crescendo havia meses. Grupos evangélicos e setores do Partido Republicano vinham alertando para o que classificam como uma perseguição sistemática contra cristãos nigerianos. Estimativas falam em milhares de mortos ao longo dos últimos 15 anos. Para esses grupos, o fator religioso não é secundário, é o motor da violência. Do lado nigeriano, no entanto, a narrativa é mais cautelosa. Autoridades locais rejeitam a ideia de um genocídio cristão e afirmam que o país enfrenta uma teia complexa de grupos armados, com motivações que vão do terrorismo jihadista ao crime organizado, passando por conflitos étnicos e disputas por terra. Cristãos e muçulmanos, segundo essa visão, estão morrendo em números alarmantes. Ainda assim, há um ponto difícil de ignorar. Muitos dos ataques mais brutais partem de grupos que se identificam explicitamente com o jihadismo islâmico. É aí que entra o Estado Islâmico. Na Nigéria, ele atua principalmente por meio do ISWAP, a província do Estado Islâmico da África Ocidental, uma ramificação que surgiu após dissidências internas do Boko Haram e que hoje opera de forma mais estruturada, explorando justamente o vácuo de segurança no Sahel. A região do Sahel vive um colapso silencioso, golpes de Estado sucessivos, enfraquecimento da cooperação regional, expulsão ou redução da presença militar ocidental e governos com pouca capacidade de controle territorial. Esse cenário criou o ambiente perfeito para que grupos jihadistas se movessem, se reorganizassem e ampliassem sua área de atuação. Sokoto, a área atingida pelos mísseis, está exatamente nesse corredor instável, uma zona de trânsito entre a Nigéria e países como Níger e Mali, onde o controle estatal é frágil e a movimentação de combatentes é constante. E o ataque americano não foi improvisado. Desde o fim de novembro, os Estados Unidos vinham intensificando voos de vigilância e coleta de inteligência sobre grandes áreas da Nigéria. Aeronaves, operadas por contratados, decolando de países vizinhos como Gana, realizavam missões quase diárias. Ou seja, quando os mísseis foram disparados, o alvo já estava mapeado havia semanas.
O comando da operação ficou a cargo do AFRICOM, o Comando Militar dos Estados Unidos para a África. Segundo o general Dagvin Anderson, comandante da força, a ação foi realizada em coordenação com autoridades nigerianas. Esse detalhe é crucial. Não se tratou de uma incursão unilateral, mas de uma operação apresentada como parte de uma parceria antiterrorismo. A avaliação inicial do AFRICOM indicou que múltiplos terroristas do Estado Islâmico foram eliminados nos acampamentos atingidos. Mas, como sempre nesse tipo de conflito, os números exatos permanecem nebulosos. E então surge outra pergunta inevitável. Por que usar o Tomahawk? O míssil de cruzeiro Tomahawk é uma das armas mais emblemáticas do arsenal americano. Subsônico, de longo alcance e extremamente preciso, ele permite ataques profundos em território inimigo, sem expor pilotos ou aeronaves a riscos. É o que os militares chamam de capacidade standoff, atacar a distância segura. Além disso, o Tomahawk é ideal para missões planejadas com antecedência, baseadas em coordenadas bem definidas. Quando a janela de oportunidade aparece, um navio já posicionado pode lançar os mísseis em questão de minutos. Foi exatamente essa lógica que guiou a escolha da arma. Não é a primeira vez que os Estados Unidos recorrem ao Tomahawk contra o Estado Islâmico. Pouco antes desse ataque na Nigéria, mísseis semelhantes foram usados em operações na Síria, após um atentado que matou 2 soldados americanos e um intérprete civil perto de Palmira. Isso revela um padrão. O ISIS pode estar fragmentado, mas continua sendo tratado como uma ameaça global. Mas aqui está o ponto mais incômodo. Ataques como esse funcionam? Militares americanos admitem que o impacto tático pode ser real. Destruir um acampamento, eliminar líderes, desorganizar células. Mas o impacto estratégico é limitado se não houver presença estatal, governança local, inteligência contínua e controle efetivo de fronteiras. É o mesmo dilema enfrentado no Iraque e no Afeganistão. Você destrói um acampamento hoje. Amanhã, ele reaparece dividido em 2, menores, mais móveis e mais difíceis de localizar. A Nigéria vive um conflito complexo, sem uma declaração formal de guerra, mas com níveis de violência comparáveis aos de zonas de conflito aberto. Sequestros por resgate viraram um modelo de negócio no noroeste do país. O terrorismo ligado ao Boko Haram e a facções associadas ao Estado Islâmico já matou dezenas de milhares desde 2009 e deslocou milhões. E entre os mais afetados estão justamente os cristãos, que representam cerca de 46% da população nigeriana, algo em torno de 100 milhões de pessoas. O ataque americano na noite de Natal foi, sem dúvida, uma demonstração de poder. Uma mensagem clara de que Washington continua disposto a agir, mesmo longe dos holofotes do Oriente Médio. Mas também é um lembrete duro. Mísseis podem destruir estruturas, mas não resolvem sozinhos os problemas que alimentam o extremismo. A grande questão agora é se esse ataque marca o início de uma atuação mais consistente ou se será apenas mais um episódio isolado em uma guerra longa, fragmentada e sem soluções fáceis. E é exatamente por isso que esse assunto merece atenção. Se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre geopolítica, conflitos e bastidores do poder, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque como esse Natal mostrou, enquanto o mundo dorme, a guerra continua. Gostou do vídeo? Quer acompanhar mais análises e atualizações do cenário militar mundial? Então se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias.